Oi, meus amores, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês ainda estejam bem, em casa, se cuidando, certo? Então, vamos continuar os nossos estudos em português? Hoje a gente vai estudar os adjuntos adnominais. Quando a gente falar essa palavra adjunto, a gente vai estar se referindo a elementos que vêm junto. E adnominal, próximo do nome. Então, o nome pertence aqui à classe de palavras, aos substantivos. Então, a gente vai estudar hoje os elementos que rondam, que ficam próximos aos substantivos. Cuidado para não confundir com verbo. Por favor, não tem nem como confundir, né, gente? Então, o adjunto adnominal, ele vai ser o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. O adjunto adnominal, ele vai possuir uma função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Então, olha só esse exemplo aqui. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então, se a gente pegar aí os pedaços dessa oração, o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então, a gente tem qual é o sujeito? O poeta inovador. Se a gente pegar isolado esse elemento, o poeta inovador, até vocês já estudaram no ano passado, tá? Que eram os substantivos e seus determinantes. Então, só uma revisão, agora com um nomezinho um pouco diferente, tá? Então, se a gente pegar aí o poeta inovador, qual vai ser o substantivo? Poeta. Então, quais são os elementos que estão próximos a essa palavra, a palavra poeta, que vão modificar, que vão determinar, especificar ou mesmo explicar esse substantivo? A gente tem aí o artigo o poeta, mas a gente também tem um adjetivo, que é inovador. A gente vai ter o verbo, que ele vai ser o núcleo do predicado verbal, que a gente já estudou, que é o verbo enviou. E a gente tem aí, 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então, vamos lá. 2 longos trabalhos. Qual é o núcleo aí? Trabalhos. Quais são os elementos? Quais são os elementos que estão ali próximos à palavra trabalho, que vão especificar, determinar e explicar a palavra trabalho? Justamente os substantivos, o numeral 2 e o adjetivo longos. Então, esses daí são adjuntos adnominais, certo? E por último, a gente tem ao seu amigo de infância. Então, qual é dessas palavras aí que é o substantivo? Amigo, certo? Então, quais são os elementos que estão próximos a esse substantivo, que fazem essa função adjetiva, que dão essa ideia de determinar, de especificar e de explicar o substantivo amigo? No caso, a gente tem aí a palavra seu, que é um pronome adjetivo, e a gente tem aí de infância, que é uma locução adjetiva. Então, se liga aí, que é bem tranquilo, é você olhar os elementos que estão próximos ao substantivo. Elementos esses que podem ser, só podem ser, vamos lá, de novo, adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais com função adjetiva, certo? Na oração acima, vamos lá, preste atenção na informação. No livro de vocês ele não traz tão explicado, então eu gostaria que vocês copiassem ou prestassem bastante atenção nessas informações, tá certo? Então, na oração acima, os substantivos poeta, trabalhos e amigo são os núcleos, respectivamente, do sujeito determinado simples. O do objeto direto, que no caso, 2 longos trabalhos, enviou o que, lembra disso aí, enviou o que, 2 longos trabalhos. E do objeto indireto, enviou para quem, a quem, ao seu amigo de infância. Então, o verbo enviou, vocês lembram como é que a gente classifica? Verbo transitivo direto e indireto. Então,
Os adjuntos adnominais se prendem diretamente ao substantivo a que se referem, sem qualquer participação do verbo. Isso é facilmente notável quando substituímos um substantivo por um pronome. Todos os adjuntos adnominais que estão ao redor do substantivo tendem a acompanhá-lo nessa modificação, certo? Por exemplo, o notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Então, quais vão ser aí os nossos substantivos? Se substituirmos, vamos lá, poeta por ele, a gente tem ele deixou uma obra originalíssima. A palavra o e notável em português tiveram de acompanhar essa substituição. Então, é fácil você perceber quando é que a gente vai ter um adjunto adnominal, certo? O mesmo aconteceria se a gente substituísse a palavra obra. Vamos pedir muito a Deus por isso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo, tô morrendo de saudades.